Irmãos, todos nós sabemos que se existe uma tarefa difícil de ser cumprida, essa tarefa é ensinar. Ela exige empenho, ela exige dedicação, ela exige conhecimento. Ensinar alguém sobre a vida, ensinar alguém a se tornar um adulto responsável, a se tornar um cidadão de bem, um cidadão que confia no Senhor, é uma tarefa difícil. É uma tarefa muito árdua. Imagina você então oferecer 6.000 páginas para uma criança ler ao longo de um ano. Isso parece impossível em muitos lares. Parece que imagina 6.000, né? Oferecer ainda mais conteúdo seria mais desafiador ainda. Levar crianças e adolescentes a entender o básico de tudo que eles precisam para a vida, quanto a literatura, conhecimento de línguas, matemática, o que eles precisam para ser bons cidadãos, bons servos de Deus em meio à sociedade que eles estão inseridos. É um desafio. É um desafio que todas as nossas famílias enfrentam nos nossos dias. A opção mais viável é ser, então, assim, não dou conta de ensinar, vou terceirizar. Para o outro, inclusive as próprias escolas. Pais hoje deixam de ensinar os seus filhos e terceirizam o básico, a vida, além daquilo que eles precisam então entender para poder ser bons profissionais então no futuro. Essa não foi a postura tomada por uma família no nosso país, na cidade de Jales, onde os pais foram condenados a uma prisão domiciliar por uma denúncia de que eles haviam abandonado seus filhos na questão intelectual. Essa acusação, ela ignorou tudo que esses pais haviam oferecido a esses filhos. E é deles que vêm esses dados. A filha mais velha, no ano passado, chegou a ler 6.000 páginas enquanto estudava. Enquanto a mais nova, 2.500 páginas, o que às vezes nossas famílias não chegam nem perto, não é? É um esforço muito grande, é uma dedicação muito grande, não é? Além de toda a postura que é possível você analisar, se você ver essas meninas falando. Se você tiver uma oportunidade no outro, procure essas meninas falando então no plenário, em meio aos políticos, para tentar defender os seus pais. É inacreditável você ver uma criança com tamanha maturidade falando na frente das pessoas, defendendo os pais, entendendo que é um absurdo os pais serem condenados porque elas estavam aprendendo, porque elas estavam recebendo uma educação de qualidade, porque esta foi a denúncia de que os pais haviam então abandonado elas, não estavam ensinando o que era preciso. Qual é o grande problema que nós encontramos nisso? Claro que esta é uma prática que precisa de muita discussão para se ficar clara no nosso país, aceita por muitas famílias, para que ela não se perca em meio às direções, mas a questão é, de quem é o controle sobre o ensino? De quem é a responsabilidade maior para passar o que é necessário, as verdades, para que a nova geração se forme? E aí nós podemos entender, né, que a estrutura que nós temos, ela fez com que os pais se acostumassem a entregar quase que por completa a responsabilidade agora do ensino dos filhos para as escolas. E infelizmente, o que acontece dentro das salas de aula é incontrolável.
Nós vemos notícias de muitas coisas que surgem por aí, mesmo não sendo autorizado, de ideologias, de ensinos dentro desses lugares. E a questão é, a nova sociedade, a nova geração, ela está dentro das escolas. Ela está lá aprendendo. E quando nós então, famílias cristãs, talvez você fale assim, mas eu nem constituí família ainda, porque isso é importante para mim, não é? Mas é porque você é parte da sociedade. E se Deus assim permitir, constituirá uma. E esta reflexão ela é tão importante porque a postura de decisão que nós tomamos no hoje afeta a sociedade do amanhã, afeta daqui a pouco o que vamos enfrentar se nós começarmos a abrir mão daquilo que é nossa responsabilidade. Porque se você é alguém que é capaz de conduzir todas as crianças, se você pudesse controlar as escolas, você tem a sociedade, você tem a nação inteira seguindo os seus passos. E esse é o grande risco. Quando os pais cristãos abrem mão da sua responsabilidade para não fazer e acabam entrando num sistema que leva muitos desses filhos a se adaptar, a aprender novos valores, diferentes daquilo então. Nós não estamos aqui dizendo que todos que estão envolvidos nesse sistema de ensino, que todas as escolas, que todos os professores, eles fazem isso. Não é isso que nós estamos dizendo. Mas que ao passo que os pais abandonam, eles estão dizendo, qualquer um pode ensinar o que quiser para os meus filhos, podem fazer o que quiser do futuro dessas crianças e desses adolescentes. Então a rigidez, ela pode se tornar um problema. Crianças desenvolverem a rigidez no ensino, né? De não permitir essa facilidade. Se você olhar então crianças que desenvolvem um bom raciocínio, são crianças que sabem escolher um bom futuro para si mesmas. Crianças que aprendem o básico, aprendem dentro da literatura, se tornam cultas, elas conseguem analisar aquilo que é moralmente falho e aquilo que elas precisam então tirar de suas vidas. Isso também talvez seja um problema para muitos. E aí por isso então há uma tentativa por parte de alguns de inibir o ensino, de inibir a instrução. E como é que ficam as famílias então no meio da sociedade que está neste raciocínio? Que vê então em alguns momentos o próprio cuidado com seus filhos, o próprio cuidado com a família como algo perigoso. Onde está de fato a solução para nós, a solução para as nossas famílias? Eu coloco aqui a igreja como um meio responsável para mostrar a esperança real por meio de Cristo Jesus a toda e qualquer família que está em nosso país. Este é o lugar que todos encontram a verdade sobre Cristo Jesus e podem, a partir da nossa vivência, do nosso ensino, começar um relacionamento sincero com o Senhor e assim serem capazes de lutar por aquilo que é agradável a Deus em suas vidas e também na sociedade. Quero convidar os irmãos para nós pensarmos um pouco nesta noite no texto de Atos capítulo 16. Faremos a leitura do versículo 27 ao versículo 34. Atos capítulo 16, vamos ler então a partir do 27, que diz o seguinte, a palavra do Senhor. O carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo fugir. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nem mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa.
e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos a graça do Senhor neste momento também, que o Senhor ilumine a mente de cada um de nós, para que a Tua palavra seja clara, para que assim, ó Deus, a verdade do Senhor seja compreendida com profundidade, e esta certeza do Teu agir, a esperança, ela fique então enraizada no coração de cada um de nós nesta noite. Em nome de Jesus que nós oramos e já agradecemos. Amém, Senhor. Irmãos, nós ao longo do livro de Atos, nós encontramos diversas pessoas que estão vivendo circunstâncias diferentes. Mas em todas essas pessoas, em todas essas cenas que o livro de Atos traz para nós, nós vamos ver então o Senhor direcionar os seus discípulos para levar a solução a eles, o próprio Evangelho, Cristo Jesus. Ou seja, em todos os momentos nós podemos entender o Evangelho é aplicável na vida de qualquer pessoa. Desde você então observar Ananias e Safira, que pecaram, foram desobedientes a Deus. Você vê Estevão, que estava ali servindo ao Senhor. Você vê Simão, que almeja o poder dos apóstolos, por poder então fazer descer Espírito Santo sobre as pessoas. Você vê desde o eunuco com Filipe, Lídia, todos eles, vivendo circunstâncias diferentes, recebem a mesma direção, recebem a mesma resposta. A esperança para a vida deles, para a força que eles precisam, está apenas no Senhor. Mas quando eu olho cada uma dessas histórias, eu entendo que junto a eles, você vai encontrar outros, sejam os seus amigos, sejam os seus vizinhos, mas principalmente aqueles que caminham com eles, os da própria casa. A família dessas pessoas, elas acabam sendo influenciadas por causa da transformação de um deles. Quando o Evangelho muda um indivíduo, este indivíduo transporta o Evangelho, a esperança, para o seu lar, mudando todos aqueles então que estão ao seu redor, ensinando e influenciando a vida dessas pessoas. A partir então dessa perspectiva que Atos mostra para nós, de todas essas pessoas, nós entendemos que a igreja ali mostrada pelos discípulos é o lugar para toda a família. Todas as pessoas podem se deparar, podem aprender sobre a esperança que nós temos através do Evangelho de Cristo Jesus. No carcereiro, uma história bastante conhecida por muitos, nós destacaremos as na prisão enquanto está trabalhando. Porque este versículo 27, ele já traz a metade da história, né? Nós vemos então o carcereiro já despertando de um sono e vendo as portas daquelas prisões, então, todas já abertas. É interessante então que ele está em meio à sua função. Ele está na sua rotina de trabalho, né? Ele está servindo ali naquele lugar, que era o que ele tinha de responsabilidade para cumprir perante a sociedade, para que aqueles malfeitores, para que aqueles que fizeram algo errado, pudessem então ser mantidos naquele lugar. Mas o texto mostra para nós que ele desperta. Nós sabemos que há então um tremor de terra, no contexto do texto, a narrativa, e isto faz com que esse homem desperte. Interessante de ver então como o texto constrói isso. Porque ele é alguém que está em meio à sua rotina, mas que agora ele é despertado, agora ele passa a perceber algo que ele não estava consciente do que já estava então em sua vida. Quando ele vê
aquelas celas então todas abertas, ele percebe que ele não foi capaz de cumprir uma simples tarefa, que era cuidar daquele lugar, que era manter tudo fechado, que era impedir então que aqueles presos saíssem de suas celas. Despertando do sono, a realidade que o carcereiro encontra nesse momento é de culpa. Ele encontra com o seu próprio erro. É interessante de pensar nessa maneira no indivíduo aqui, por enquanto, o quanto que a realidade que muitas pessoas estão tendo de culpa, de erro, está levando elas ao desespero, à angústia, a momentos inclusive. Porque veja então que o ensino que muitos recebem, inclusive cristãos, é de que eles nunca irão errar, ou de que eles não podem errar. Existem igrejas por aí ensinando o cristão então que ele deve seguir a todos os momentos na obediência ao Senhor e que ele não pode errar, que ele não pode ter falhas, porque ele agora é um servo de Deus e caso ele peque ele ainda pode perder a sua salvação. Igrejas por aí têm condenado os seus membros por causa de suas falhas, ao invés de agir com eles como o Senhor o faz com aqueles que são falhos e se arrependem, com misericórdia, com compaixão, acolhendo essas pessoas. Então é muito comum você encontrar pessoas que estão desesperadas, ansiosas, porque elas descobriram que elas não são capazes de cumprir as suas funções em total perfeição. Seja uma função em meio ao trabalho, como também seja as suas funções que todos temos então em meio aos lares. Nós vemos então que sem orientações claras na palavra, sem a verdade na mente, você vai encontrar muitos pais, muitas mães que estão frustrados porque acharam que seguiriam com uma obediência perfeita a Deus, falando de pais e mães cristãos, e quando eles se depararam com a primeira falha, com o primeiro erro, com o primeiro instante onde eles ficaram irritados demais, que eles falaram aquilo que não devia, você encontra a mesma postura nos avós que por vezes até são responsáveis. As pessoas estão entrando então em desespero, porque descobriram que são erradas, que são falhas, que são culpadas. E essa consciência, sem ser tratada à luz do Evangelho, faz com que essas pessoas desenvolvam então esse desespero. É uma ansiedade que cresce, são sintomas de depressão que são pessoas aterrorizadas pelas suas angústias, pelas suas culpas. Ele é falho. E no seu desespero, como o texto mostra para nós, ele puxa a espada com uma única intenção: tirar a sua própria vida. Mas, irmãos, nós precisamos entender, quando você lê todo o texto, você já consegue ter essa compreensão. Nós temos aqui um homem que possui uma família. Este homem, ele possui então uma responsabilidade. Ele está trabalhando para levar o sustento para a sua casa. Quando ele vê então aquelas celas todas abertas, bate o desespero nesse homem, porque ele não conseguiu realizar a tarefa que ele tinha para cumprir naquele instante. A culpa faz com que ele veja toda a sua responsabilidade na sua família, o cuidado, se desmoronar naquele momento perante ele. Porque nós temos aqui um coração que não tem esperança, um coração que está ficando desesperado em meio à circunstância que ele está então passando. E é tão importante nós então entendermos que, ao invés de lançar ódio sobre essas pessoas, lançar ainda maior culpa, muitas vezes nós, de maneira falha, nós até fazemos, nós precisamos entender qual é de fato a função da igreja, do povo de Deus, para as famílias. E a palavra nos mostra que é oferecer a eles o conforto. O texto nos diz no versículo 28 que em alta voz ele grita: não façam nenhum mal.
não como um inimigo, mas ele está vendo um indivíduo em total desespero. E como servo de Deus, o apóstolo Paulo não tem outra postura a não ser oferecer a ele a misericórdia que ele aprendeu com Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, então, ele tem compaixão deste homem. Ele poderia não ter feito nada, porque se aquele homem não tivesse mais vida, seria mais fácil para Paulo sair, seria mais fácil para Silas continuar também pregando o evangelho. Mas a misericórdia de Cristo, que Paulo conhece, não permite que este homem então tome uma atitude diferente daquela para com a qual o Senhor tomou também para ele. Ele não julgou, ele não condenou o carcereiro, ele não odiou ainda mais este homem, ele apenas estendeu a sua mão para que ele pudesse de alguma maneira ajudar. Quando nós vemos as pessoas, os indivíduos, os líderes, pais de família, as pessoas na nossa sociedade, quantas estão precisando desta vivência com aqueles que têm esperança? Quantas famílias estão angustiadas, desesperadas, porque entenderam que são culpadas, que são falhas, mas não tem qualquer pessoa perto delas para estender a elas a mão, para mostrar a elas que existe um caminho de esperança. E esta é uma rede de apoio que a igreja então pode oferecer. Que a igreja que conhece a verdade do Senhor, ela pode trazer, assim como Paulo trouxe ao carcereiro no seu maior momento de angústia. É essencial que a igreja entenda que ela possui um tesouro precioso, que pode então salvar as vidas, que pode mudar o comportamento das famílias na nossa sociedade. Libertar as pessoas da nossa sociedade da opressão, do controle daqueles então que querem levá-los a uma vida imoral, a uma vida que seja completamente contrária à vontade do Senhor. Nós vemos então sempre que nós encontrarmos alguém que está vivendo em angústia, alguém que está em desespero, essa pessoa ela vai precisar de esperança, vai precisar de apoio, ela vai precisar de alguém que olhe por ela com misericórdia, alguém que olhe para ela além da circunstância, não a julgue, não a culpe, mas que acolha, que esteja mostrando um conforto naquele momento. Veja, Paulo e Silas, eles têm essa postura porque eles são homens de esperança, eles são servos de Deus, sabem que foram presos injustamente porque eles só estavam anunciando o evangelho, mas o que eles estavam fazendo versículos antes de todo este tremor surgir? Eles estavam louvando ao Senhor. Eles sabem então que a vida deles pertence ao Senhor, e que o que eles têm a oferecer a qualquer pessoa é o conforto do evangelho, é a esperança em Cristo que faz esses homens cantarem, mesmo no meio dos momentos mais difíceis, mesmo no momento de momentos de dor. Eles continuam cheios de esperança, eles não perderam a sua visão em Cristo Jesus, eles conhecem de fato o que Jesus fez na cruz. O que é que nós precisamos então analisar, porque estamos nessa sociedade que por vezes tenta mudar os conceitos, tenta então tirar aquilo que é a verdade e colocar a mentira, tenta muitas vezes colocar as nossas famílias debaixo de sistemas, de posturas, de ideias que são completamente desagradáveis ao nosso Senhor. E aí então você precisa questionar, onde é que a sua família está encontrando palavras de esperança, pessoas que oferecem este conforto, este ouvir, esta atenção, esta palavra de compaixão ou atitude de compaixão, como Paulo então traz para o carcereiro nesse momento.
os relacionamentos que você está desenvolvendo, porque nós desenvolvemos todos os dias, eles estão te conduzindo para uma vida mais perto de Deus, ou eles só fazem a sua mente ficar mais confusa, ou eles só fazem você gerar maior ansiedade, maior desespero, porque isto é algo que você e eu podemos então escolher com quem nós vamos caminhar. Porque Paulo então ele oferece aquele conforto, mas ele não sabe o que vai acontecer. Ele não sabe qual vai ser a reação daquele carcereiro. Desespero deste homem para que ele então agora possa, se Deus permitir, conduzir este homem a Cristo Jesus. E aí nós vemos então a possibilidade que o Senhor abre para Paulo, porque o carcereiro entra na cela com eles, ele está trêmulo, ele está desesperado, mas ele então volta com confiança e pergunta para eles: senhores, o que é que eu devo fazer para que eu seja salvo? Veja, a pergunta que ele está fazendo é: o que é que eu preciso fazer para tirar essa angústia mortal que está dentro do meu coração? O que é que eu preciso fazer para que a minha mente seja completamente transformada e eu possa ficar em paz, para que eu possa descansar, para que eu não me entregue ao desespero como eu estou quase fazendo nesse momento? E Paulo oferece Cristo Jesus, a esperança eficaz que traz paz a qualquer mente, de qualquer circunstância, que vai então remover todo o desespero, porque o Senhor então traz misericórdia sobre a vida daqueles então que querem conhecer a sua verdade. É o que acontece com o carcereiro nesse momento. O carcereiro encontra o servo de Deus que está disposto a servir, a viver, a obedecer, proclamar a verdade em qualquer momento. Ou seja, a igreja do Senhor está presente naquela cela para conduzir não apenas um indivíduo, porque onde um indivíduo convertido está, ele vai influenciar. Então o primeiro grupo, a primeira comunidade que esse carcereiro vai influenciar é a sua própria família. E é interessante então que o texto mostra para nós que eles tiveram a oportunidade de anunciar a palavra de Deus para o carcereiro e para todos os da sua casa, como diz então o versículo de número 32. Isso aqui é discipulado, exige dedicação. Ensinar não é algo que acontece de uma hora para outra. Precisamos de conhecimento, precisamos de compaixão, de amor, de dedicação, de esforço, de tempo de oração, para que as pessoas sejam transformadas. Paulo está olhando para o carcereiro como um pai que ama o seu filho, está ali todos os dias ensinando a verdade, o caminho, para que ele possa compreender, absorver e aplicar isso na sua vida. Paulo poderia ter dito assim: olha, foi um prazer, tchau, vou embora daqui, vou seguir minha vida, vou voltar para a igreja, mas ele não faz isso, porque ele está percebendo o que Deus está fazendo ali. Ele não foi preso por um acaso. Ele não estava ali no meio do tremor das celas por um acaso. Ele compreende que Deus está dando a ele uma oportunidade para ele poder anunciar então o evangelho, anunciar esta esperança. E o carcereiro e a sua família são conduzidos a Cristo Jesus. Olha que maravilha que o Senhor está fazendo então neste contexto onde está Paulo, porque não é apenas ao indivíduo que nós vamos levar o evangelho quando nós vemos alguém se converter, mas é a toda a comunidade aonde ele está inserido, começando pela sua casa. Você leva o evangelho para uma criança, essa criança se converte, e ela leva o evangelho para casa, e no seguinte momento os pais dela estão buscando a Cristo Jesus.
Você prega o evangelho para qualquer pessoa e ele vai levar, ele vai conduzir essa esperança para os outros, porque isso é maravilhoso demais. Versículo 33 diz que naquela mesma hora da noite estava cuidando deles, lavando então os vergões dos açoites. O carcereiro está ali agora acolhendo também, respondendo com aquilo que aquele homem acabou de fazer pela sua vida, porque ele não ofereceu apenas um conforto momentâneo, não, ele traz algo que é duradouro. É a esperança que vai ficar com o carcereiro. Esta é uma das referências na palavra do Senhor que nos dão, inclusive, os argumentos para nós continuarmos os sacramentos com crianças. Assim como acontecia no Antigo Testamento, a circuncisão com as crianças, hoje o sacramento ele é aplicado às crianças no batismo. É o que acontece nesse texto. Uma referência de que todos estavam ali. Então a possibilidade de você ter adultos, idosos, crianças, ela é muito grande. Se no Antigo Testamento, ao 8º dia, uma criança já era circuncidada, era considerada parte da família da aliança, por que esta prática não é trazida para o Novo Testamento? Muitas igrejas insistem em dizer, nós estamos falando de 2 homens, ou de uma família e mais os seus estavam ali, se tornando irmãos em Cristo. Nós temos a igreja do Senhor agora reunida na casa deste carcereiro para louvar ao Senhor, para agradecer, para falar sobre as maravilhas que Deus fez. E é isso que eu imagino que eles estão fazendo naquela mesa. Aquele homem põe a mesa para eles e ele diz assim: vem cá, porque vocês trouxeram a maior alegria que eu e a minha casa estávamos precisando, que era Cristo Jesus. Que nada nessa sociedade pôde então oferecer para preencher o vazio que eu tinha dentro do meu coração. E é isto que a palavra nos ensina sobre a igreja em meio à nossa sociedade. Igreja é lugar para toda a família. Igreja é lugar para a criança aprender sobre Cristo. Igreja é lugar onde o adolescente aprende sobre Cristo, onde o jovem aprende, que o jovem serve, o adolescente serve, sem falar nos adultos, que é mais comum nós vermos e entendermos que assim então deve ser feito. Traz, graças a Deus, a proibição para que você traga a sua família à igreja, para que você ensine sobre o evangelho dentro de casa, para que você frequente as atividades, vá à casa dos irmãos, ore com eles, abra a Bíblia com eles e busquem assim o fortalecimento. Nós precisamos aproveitar o tempo que nós estamos. É tempo de graça de Deus sobre nós, para nós podermos nos unir cada vez mais, aprender cada vez mais sobre a verdade do nosso Senhor, porque pode chegar um instante, como muitos países ao redor do mundo vivem, onde para chegar uma Bíblia é preciso muito esforço,
onde para as famílias se reunirem em prol do aprendizado, é preciso ser feito no secreto, porque senão eles podem ser presos, outros podem ser mortos. A minha e a sua família, eu e você, nós somos livres para seguir ao Senhor Jesus, para servir a Jesus. Isso é privilégio. Nós precisamos desfrutar desse privilégio como igreja e levar a esperança do Evangelho para todos os indivíduos que o Senhor está trazendo à nossa vida. Nós precisamos mostrar às pessoas que não existe lugar melhor para elas estarem do que aqui, com os irmãos. Tendo os corações, Deus está curando, Deus está livrando, Deus está aqui conosco. Não há melhor lugar para você estar do que na igreja, do que com os irmãos, do que com os servos de Deus. Por isso eu gostaria que você não privasse os seus de estar na igreja. Não prive os seus de ser parte da igreja. Não seja a pedra de tropeço para que os seus conheçam a Cristo. A igreja precisa ficar alerta em como ela conversa. Ela precisa estar atenta em como ela se comporta. Nós precisamos saber com quem nós estamos, para nós então entendermos que muitas vezes nós estamos diante de um carcereiro, que Deus está abrindo as celas para nós termos uma oportunidade de pregar o Evangelho, e às vezes nós estamos deixando isso passar. Que você não prive ninguém de estar na casa do Senhor. Que você não traga sobre você a culpa de alguém que deixou de frequentar a igreja do Senhor. Que você venha, você esteja com os irmãos, você se alegre, você aprenda a conviver com todos, para nós podermos desfrutar desta comunhão que ela começa hoje, mas que perdura pela eternidade, e que você possa levar isso para o seu lar. E que você possa influenciar a vida de outros indivíduos com a compaixão que Cristo te ensina na cruz, para que esses possam levar a semente do Evangelho para os lares, para as fábricas, para as praças, para os mercados da nossa cidade, para que cada vez mais pessoas possam conhecer ao Senhor. Porque o que nós estamos vendo é pessoas angustiadas, famílias desesperadas. E elas precisam aprender, ou precisam recordar, que a esperança, ela está no Senhor. Cristo Jesus é o único que pode salvar a nós e as nossas famílias. Que Deus assim nos abençoe com fé, para nós olharmos somente para Jesus